Bom, o voleibol hoje ele é composto aí por 1.180 crianças que foram atendidas em 2012, né, participando dos nossos núcleos nas turmas de iniciação. Possui uma média de 120 atletas. Por que uma média? Porque nós estamos definindo ainda e fechando a equipe adulta, né? Então hoje nós temos aí mais ou menos 120 atletas. Uma coisa bem interessante que aconteceu em 2012 foi a categoria pré-mirim, que foi campeã invicta de todos os campeonatos que participou, metropolitano, estadual, torneio início. Então isso foi um destaque, e as meninas que eram o primeiro ano de competição aí passaram por fases e se tornaram campeãs invictas de todas as outras competições. Uma coisa legal também que vem acontecendo, o que Barueri está buscando, é a revelação de talentos. E nós temos algumas meninas também, como a Tamara, no infantil, que é a seleção brasileira paulista, a Sabrina, que é a seleção brasileira também no infanto, né? Então são algumas meninas aí que estão hoje como promessa para o voleibol e buscando aí um sucesso prolongado na modalidade. A proposta nossa para 2013 é dar continuidade do que nós tivemos no ano passado. Então, em termos de categorias, nós tivemos 8 categorias, desde o iniciante até o adulto, disputando a primeira divisão, e uma categoria do vôlei paralímpico no naipe masculino, que também está com a gente já há 2 anos. Esse ano nós vamos continuar na disputa da primeira divisão com o adulto, ainda de forma bastante humilde, como foi o ano passado, embora com a boa colocação do 4º lugar. Nós vamos manter o projeto este ano, mas a ideia é de profissionalizar realmente o esporte e trazer uma equipe para a disputa da divisão especial. O objetivo nosso também é que a maioria das atletas sejam do município realmente, que é uma questão aí bem primordial do secretário, ele tem colocado isso para a gente. O voleibol já vem nessa perspectiva, grande parte das atletas são realmente de Barueri. À medida que vai se tornando categoria sub-15, sub-17, sub-19, que seria infanto, juvenil, é inevitável que nós tenhamos atletas oriundas de outras cidades, de outros estados, para que a equipe possa ter uma condição mais acirrada de disputa, mas a proposta é que na porcentagem nós tenhamos sempre mais atletas da cidade. Nós temos uma atleta revelada nas nossas escolinhas, inclusive, não só na base, que é a Samara, que hoje já está em Osasco. Ela foi revelada aqui por nós e ela ainda quando era juvenil já estava jogando no adulto, como está jogando hoje. Existe até uma proposta aí, se a gente conseguir ter uma divisão especial, de que façamos um convite para ela voltar à nossa cidade, tê-la novamente conosco, mas aí depende da atleta, né? Não somente da nossa intenção, da nossa vontade, mas a ideia mesmo de todo o nosso projeto do voleibol e das outras modalidades é que a gente possa realmente profissionalizar, trazendo os patrocinadores para as equipes de alto rendimento. Praticamente em todas as modalidades, as seletivas são bem parecidas, né? A gente divulga algumas datas, né? Normalmente são nos finais do ano ou logo no início do ano, dependendo da categoria. A gente faz a divulgação nas redes sociais, a gente faz a divulgação dentro das nossas escolas aqui de Barueri, faz a divulgação nas escolinhas de esporte nossas mesmo. E aí as crianças vão naquele determinado dia, dentro da sua categoria, né, dentro da sua faixa etária, e participam do processo junto com os técnicos, a equipe toda de avaliação. As crianças que ainda não estão com o perfil ou com a habilidade necessária, elas são encaminhadas para as escolinhas de esporte para que tenham a oportunidade de se desenvolver e de repente participar de uma nova seletiva. E as que já têm condições, elas se reapresentam no ano seguinte, já numa data definida, para início do trabalho do
dos treinamentos. Então, a gente procura sempre priorizar realmente o munícipe. As outras categorias, a partir do infanto, do juvenil, a gente também começa a ver no mercado alguns atletas que também interessam para compor as nossas equipes e torná-las um pouco mais competitivas. A seletiva, quando ela é divulgada nas redes sociais, ela acaba abrindo inclusive para outros estados. No caso do basquete, por exemplo, a gente tem muitos atletas que acabam ficando sabendo da seletiva de outros estados e acabam procurando São Paulo, né, para ter a visibilidade, que São Paulo é uma das cidades, né, é um dos estados que consegue dar maior visibilidade para os atletas em termos de estrutura esportiva. Então eles acabam vindo realmente buscar uma oportunidade. Ela é feita através dessas divulgações, ela é feita dentro das escolas, os técnicos vão às escolas, eles entram de sala em sala, fazem a divulgação, às vezes já no olhômetro identificam algumas meninas pela estatura, pelo biotipo, né? No caso do basquete, que é o masculino, a mesma coisa, aí já entrega um convitinho já para a criança ir lá e participar junto com a gente. Então a gente procura diversificar bem a forma de divulgação das seletivas. Nas escolinhas, normalmente a partir dos 8 anos. Algumas modalidades têm algumas particularidades que conseguem atender um pouco antes, algumas conseguem atender com 7, a ginástica artística consegue atender com 6, mas de uma forma geral, a maior parte das modalidades consegue atender a partir dos 8 anos. Só complementando, uma coisa que é interessante a gente colocar, na escolinha a modalidade ela é trabalhada como meio e não como fim. Até porque hoje nós temos grandes adversários, como a internet, o videogame, né? E para trazer a criança está mais preguiçosa. Para trazer essa criança para o ginásio, muitas vezes não é tão fácil. A gente tem entrado nas escolas para pegar a criança ali dentro, levando o esporte ali muito próximo a ela, porque ela tem preguiça de andar um quarteirão quando ela mora ao lado do ginásio. Então hoje a gente está trabalhando a modalidade como meio, não como fim, para atrair a criança para aquilo, para ela ver que a atividade esportiva é legal, para ela gostar daquilo, para ela ter interesse em aprender a modalidade, né? E tudo isso também com o respaldo do projeto, do esporte educacional dentro do projeto, né? Onde a gente vai estar ensinando a criança a gostar, ensinar o esporte para todos, ensinar bem o esporte, né? Então essa é a nossa visão, essa é a nossa ideia para a criança estar seguindo no esporte. Até porque a gente sabe que chega um momento que afunila. E na hora que afunila, ela vai ter boas recordações de esporte. Então ela pode não vir a ser um atleta profissional, mas ela pode ser amanhã um empresário de sucesso que goste de esporte, que queira contribuir de alguma forma para o esporte. Então esse é o objetivo das escolinhas. Hoje nós temos a categoria do sub-11 ao sub-19, né? O basquete ele começou de uma forma bem progressiva, conquistando o seu espaço a cada ano. Em 2006 nós tínhamos menos de 100 crianças praticando basquete, hoje nós estamos com quase 1.300 crianças praticando. O basquete ele veio tendo pequenos avanços. Nós chegamos a ter em 2010 uma equipe adulta, né, a qual o Marcel era o técnico principal, mas naquele momento a dificuldade era a mesma. Nós tínhamos a base da equipe era uma equipe juvenil, né? Também a mesma dificuldade de conseguir um patrocínio. O insucesso da gente conseguir trazer um patrocínio acabou não tendo essa continuidade. Nós temos um garoto no basquetebol, Bruno Caboclo, que ele está sendo uma das grandes promessas, não ditas pelo pessoal do basquete de Barueri, mas por outros técnicos aí. Ele teve muito convite para sair, foi bem difícil segurar, mas o próprio Bruno disse, eu quero continuar em Barueri. Ele sabe da importância que está sendo o trabalho desenvolvido. Isso para nós foi excelente, foi um retorno maravilhoso. O Bruno ganhou uma bolsa de estudos, ele está fazendo a pré-temporada de Barueri nos Estados Unidos, numa universidade na Carolina do Norte. Ele fez 38 pontos numa preliminar de um jogo da NBA do Charlotte, 38 pontos, 5 enterradas e com o Michael Jordan no ginásio. Ele está com convite em todas as high schools dos Estados Unidos que eles estão jogando. No atletismo, nós temos a Jennifer, que é uma atleta revelada também no município. Ela é moradora nossa, desde as categorias de base.
base, desde a escolinha. Temos o Igor, também formado aqui por nós, também despontando com ótimos resultados. O futsal, temos atletas que já hoje estão na Espanha, outro que está na Itália. Tivemos já grandes personalidades passando por aqui. Na ginástica artística nós temos 5 atletas hoje convocados pela seleção brasileira. O próprio técnico também, já com convite para representar também o quadro da equipe técnica da seleção brasileira. No judô nós também já tivemos diversas personalidades, o Felipe Kitadai, que foi campeão olímpico e também já esteve conosco. Não foi formado na nossa base, mas durante muitos anos esteve aqui competindo com a gente. Hoje nós temos um atleta chamado Jefferson, que está com grandes promessas também aí na modalidade. Participou de uma seletiva nacional no final do ano passado. Então a gente acredita que esse ano os resultados vão aparecer para ele. Temos também alguns professores nossos do próprio judô que ainda competem, que participam dos jogos, inclusive os regionais e abertos. No karatê a mesma coisa. Então, em várias modalidades nossas aqui, nós temos atletas de ponta no skate, nós temos o Raul também, com grandes resultados. Foi até feita uma atividade dele junto com o Bob, onde ele teve a oportunidade de estar com um atleta realmente profissional ali junto com ele. Então, nós temos aí várias promessas, né? Só mesmo a gente ter mais investimento de patrocinadores para que a gente possa dar continuidade para todos eles aí seguirem até o alto rendimento, que é o que a gente espera. E se não chegarem no alto rendimento, que sejam pelo menos bons cidadãos, né? Bons pais de família, mães de família, que construam aí um nome com respeito, com zelo, com dignidade e que possam contribuir com o esporte futuramente, como profissional do esporte, ou como investidor do esporte, ou praticando o esporte como qualidade de vida. Essa é a ideia de todo o nosso projeto.